89º dia, Deuteronômio 19. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas suas casas. Então, dividam o país em 3 partes. E em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para aquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então, aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merece a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado. E se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado. E o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate,
o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha a morar na casa. E, se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E, se houver aqui um homem que já contratou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhe dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas, quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos esses povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. João 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existem um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando as águas se mexem. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar.
Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então, eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque, assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho, assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho também não respeita o pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho a autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho ao meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim, não querem vir para mim a fim de ter vida.
Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?